Sejam bem-vindos à Marinha TV. A Marinha Grande passou esta quinta-feira a integrar a lista dos concelhos com risco muito elevado de contágio da Covid-19. Até aqui, o concelho estava incluído na lista de risco elevado, com um rácio entre 240 e 480 novos casos por 100 mil habitantes. Esta tarde, em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro fez saber que foi aprovada com efeitos já este fim de semana, dias 9 e 10 de janeiro, a proibição de circular entre concelhos em todo o território continental, bem como a proibição de circulação na via pública após as 13 horas, em todos os concelhos que registrem mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes. António Costa lembrou que arranca às 0 horas desta sexta-feira a renovação do estado de emergência no país, desta vez por um período de 7 dias, e referiu que, tendo em conta a evolução recente do número de casos, que indicia que há um agravamento da pandemia, provavelmente terão de ser adotadas medidas mais restritivas a partir da próxima semana, após a reunião no Infarmed, agendada para dia 12. Muito boa tarde. Como sabem, entra em vigor às 0 horas de amanhã o novo período de estado de emergência decretado pelo Sr. Presidente da República após autorização do Parlamento. Como tinha sido previsto, este estado de emergência vigora exclusivamente por um período de 7 dias, porque todos entendemos que devíamos aguardar pelo início da próxima semana para podermos dispor de dados mais sólidos, tendo em conta que o período de Natal, seja porque houve mais circulação, seja porque houve naturalmente menor número de testes realizados, dava indicações bastante díspares de qual a evolução da situação. Fizemos bem se tivermos em conta que os números de novos casos que ainda eram registados na terça-feira passada eram 4.956. Contudo, ontem, os números já foram superiores a 10.000 e os números que serão divulgados brevemente indicarão que os novos casos hoje praticamente chegam de novo aos 10.000. Por isso, fizemos bem em termos decidido aguardar pela sessão do Infarmed no próximo dia 12, para podermos ter uma melhor clarificação de qual é a situação real da pandemia no país. Nesse sentido, aquilo que o Conselho de Ministros aprovou foi estender as regras atualmente em vigor para o próximo período, embora por uma medida cautelar, determinar que durante o próximo fim de semana se aplicarão por igual a todos os concelhos do país, com mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes, a regra da proibição da circulação interconcelhia e a regra da proibição da circulação na via pública após as 13 horas. Tendo em conta a evolução que os novos casos têm tido no território nacional, estou a falar agora no território do continente, queria precisar isso, isto significa que estas medidas se aplicam, só não se aplicam em 25 concelhos, porque neste momento só há 25 concelhos onde o número de novos casos por 100 mil habitantes é inferior a 240. A situação, não estando ainda totalmente clarificada, indicia, contudo, que há um agravamento da situação e que, provavelmente, teremos de adotar medidas mais restritivas a partir da próxima semana. Nesse sentido, e sem prejuízo da reunião que haverá no próximo dia 12,
com o Infarmed. No Infarmed, nós iremos já amanhã ter uma reunião de emergência da Comissão Permanente de Concertação Social. Eu próprio convidarei todos os partidos políticos para os poder proceder ou iniciar a sua audição já amanhã, tendo em vista podermos preparar, se tal vier a ser necessário, a adoção de medidas no próprio dia 12 que correspondam a um agravamento da situação que se venha a confirmar, como os números de ontem e os números de hoje indiciam que possa acontecer. Chamo a atenção que cada dia pode contar e que, por isso, pode ser útil não esperar pelo próximo dia 15 para tomarmos novas decisões e que elas possam ser tomadas na imediata sequência daquilo que se vier a confirmar no próximo dia 12. Portanto, como tem sido sempre o nosso critério, nós devemos ir ajustando as medidas à evolução da pandemia. Acho que devemos ter sempre em conta os dados mais atuais possíveis. Devemos procurar diferenciar as medidas aplicáveis ao território nacional em função da gravidade e da intensidade da pandemia, mas neste momento, tendo em conta a vaga de frio que estamos a enfrentar, tendo em conta que ontem e hoje tivemos números excepcionalmente elevados de novos casos, manda a prudência que este próximo fim de semana, com exceção dos 25 concelhos que têm menos de 240 casos por 100 mil habitantes, devamos aplicar já estas medidas. Entretanto, vamos proceder ao diálogo com o Sr. Presidente da República, proceder à audição de todos os partidos políticos, todos os parceiros sociais, mas acho que com o grau de previsibilidade com que temos procurado de preparar os portugueses para as medidas que venham a ser necessárias, acho que todos devemos ter em conta que, a confirmar-se a evolução que ontem e hoje os números têm revelado, muito provavelmente, na próxima semana, teremos que adotar medidas de restrição mais elevado, tal como tem vindo a acontecer na generalidade dos países da Europa. Por isso, para já e quanto ao que importa, em todos os concelhos do país, com mais de 240 casos por 100 mil habitantes no próximo fim de semana, limitação da circulação a partir das 13 e proibição da circulação interconcelhia. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar na Marinha TV. Mantenha-se atento.